Olá, meus amigos, aqui estou de novo para dar continuidade ao meu trabalho no canal do conhecimento. Eu sou Armando Danite, carioca, professor e economista, que se preocupa em divulgar cultura. E eu conto com vocês, é claro, para se inscreverem no canal, darem o seu like e compartilhar com seus amigos e familiares. Roda a vinheta! O vídeo de hoje vai falar de uma personalidade conhecida de todos, Jesus de Nazaré. Nós vamos tentar entender alguns detalhes da sua vida que são confusos, porque a Bíblia menciona também de forma confusa e os registros divergem entre si. Nós vamos assistir primeiramente à abertura do vídeo. O vídeo de hoje tem como objetivo esclarecer algumas dúvidas que existem na vida de Jesus. Antes de qualquer comentário, eu quero deixar claro que sou católico, apostólico, romano e não tenho nenhuma intenção de questionar os dogmas da Igreja Católica. Jesus de Nazaré foi, assim como tantos outros, um profeta, um místico, um avatar, quiçá o último conhecido nos últimos séculos. Não vou aqui mencionar quantos profetas vieram antes de Jesus. Isto porque são muitos, desde o Antigo até o Novo Testamento. Profeta é uma palavra de origem grega, profetes, que significa aquele que alega ter contato com o sobrenatural ou divino e fala em nome dele, servindo como intermediário entre os deuses e a humanidade, assim como os místicos, transmitindo ensinamentos, rituais que variam entre as diversas culturas, como o judaísmo, cristianismo, islamismo, e na Grécia Antiga temos o maniqueísmo, o zoroastrismo e muitas outras culturas. No judaísmo, a base dos ensinamentos é a Torá. Já no cristianismo, a base dos ensinamentos estão no Antigo e Novo Testamento, na Bíblia. Martinho Lutero se rebelou contra esses ensinamentos e propôs uma outra Bíblia, que não foi aceita pelas igrejas católicas e ortodoxas. O islamismo aceita tanto o cristianismo como o judaísmo e reverencia os profetas desde Adão até Jesus. Isto é apenas para que vocês percebam o quanto são contraditórias as afirmações desta ou daquela cultura. Nosso foco é Jesus. Portanto, aqui vai a pergunta: qual a real data e o local de seu nascimento? A Bíblia relata esses fatos, também chamada de natividade, nos evangelhos de Lucas e Mateus. Porém, existem aqueles que aceitam e tentam harmonizar os dois evangelhos, e outros que os acham totalmente contraditórios. Vamos ver o que diz cada um deles. O Evangelho de Lucas é longo e faz outras considerações até o nascimento de Jesus. Por exemplo, ele comenta o nascimento de João Batista, paralelamente ao nascimento de Jesus, mencionando o anjo Zacarias sobre o anúncio do nascimento de João Batista a Isabel, enquanto que Maria recebe a visita do anjo Gabriel, lhe anunciando o nascimento de Jesus. Essa relação entre um e outro leva Lucas a afirmar que Maria é prima de Isabel, e, no entanto, não existe nenhum parentesco entre João e Jesus. Daí se afirmar ser duvidosa essa relação. No Evangelho de Mateus, ele menciona que José, logo após o casamento com Maria, fica muito perturbado com a notícia de sua gravidez. Mas ele é visitado por um anjo em 3 sonhos, que o acalma
dizendo que não temessem tomar Maria como esposa, porque a criança que ela carrega foi concebida pelo Espírito Santo. Como se vê, não há nenhuma menção à visita de anjo a Maria. Resumindo, muitos acadêmicos defendem que as duas narrativas são não históricas e contraditórias. Já outros estudiosos cristãos defendem o contrário, ou seja, que não há contradição alguma e destacam similaridades entre os relatos. Finalmente, há os que entendem que a discussão sobre os evangelhos é secundária, argumentando que eles foram escritos como documentos teológicos e não como cronologias históricas. Quanto à data do nascimento, é outra confusão, também envolvendo principalmente os dois evangelhos, de Lucas e Mateus, embora haja menções também a Paulo de Tarso. Duas abordagens diferentes têm sido utilizadas para calcular o ano de nascimento de Jesus. Uma analisa os relatos da Natividade nos evangelhos de Lucas e Mateus e os relaciona a outros dados históricos. E a outra, vindo de trás para frente, a partir da data estimada do início do ministério de Jesus. Os relatos dos evangelhos de Mateus e Lucas não mencionam uma data ou uma estação do ano para o nascimento de Jesus. E Karl Rahner afirma que os evangelhos não se baseiam em informações cronológicas suficientes que atendam ao historiador moderno. Mas tanto um quanto o outro associam o nascimento de Jesus com a época de Herodes o Grande. E por isso, a maior parte dos estudiosos geralmente assumem uma data para o nascimento entre 6 e 4 a.C. Há estudiosos que afirmam haver uma contradição, pois enquanto o Evangelho de Mateus localiza o nascimento de Jesus durante o reinado de Herodes, que morreu em 4 a.C., o Evangelho de Lucas o faz 10 anos depois da morte dele, durante o censo de Quirino, segundo o historiador Flávio Josefo. A maioria acredita que Lucas simplesmente se enganou, mas outros tentam reconciliar o relato com os detalhes fornecidos por ele mesmo, utilizando argumentos que vão desde erros gramaticais, como a tradução da palavra grega prote, que é utilizada em Lucas e que deveria ser lida como registro, censo, antes de Quirino ser governador da Síria, até argumentos arqueológicos, que se refere a Tertuliano, sugerindo um censo em 2 fases, como mencionado em Lucas, quando ele menciona um primeiro recenseamento. Então, houve mais de um. Como podem ver, há diversas correntes para definir a data exata do nascimento de Jesus. Apesar da celebração do Natal ser em dezembro, nem Lucas e nem Mateus mencionam uma estação do ano para o nascimento de Jesus. Porém, argumentos acadêmicos sobre o realismo dos pastores deixando seus rebanhos pastando no inverno já foram propostos, tanto disputando o nascimento no inverno para Jesus, quanto defendendo-o com base nos invernos de Israel e nas regras rabínicas sobre ovelhas perto de Belém antes do mês de fevereiro. Segundo Santo Agostinho, em seu livro De Trinitate, 4º volume, a data do Natal foi estabelecida em 7 de janeiro, hoje em dia modificada para 25 de dezembro, porque uma tradição afirma que a concepção de Jesus foi no dia 8 de abril e a gestação ocorreu 9 meses exatos. Vejam agora uma outra abordagem para calcular o ano do nascimento de Jesus, independente de quaisquer relatos da Natividade, que envolve contar o tempo para trás a partir da afirmação de que Jesus tinha cerca de 30 anos quando começou a pregar. Ora, 3 formas de calcular as datas foram propostas. A primeira
utilizando o 15º ano do reinado de Tibério César. Segundo Lucas, a segunda, uma referência durante a disputa entre Jesus e os fariseus, que é mencionado no Evangelho de João. Em 46 anos foi edificado este santuário, e tu o levantarás em 3 dias? É a pergunta dos fariseus. E, finalmente, a terceira, com base na prisão e execução de João Batista, segundo Flávio José. Essa última está relacionada ao período do ministério de Jesus, mas as duas anteriores já se referem à data de quando ele começou a pregar. Calculando de trás para frente, desta forma, alguns estudiosos estimaram o ano de 28 depois de Cristo como sendo o 32º aniversário de Jesus. Portanto, ele teria nascido realmente entre 6 e 4 a.C. Não menos confuso é o local de nascimento de Jesus. Em Lucas e Mateus, afirma-se que Jesus nasceu em Belém, embora Mateus não afirme seu relato. Deixa a impressão de que a família vivia em Belém. Porém, Lucas afirma que Maria vivia em Nazaré, antes do nascimento de Jesus. O relato de Lucas afirma que Maria deu à luz a Jesus e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Já alguns estudiosos propuseram que José e Maria teriam tentado ficar na casa de parentes, ao invés de uma hospedaria. Mas, como encontraram lotados devido ao censo, decidiram se abrigar numa sala com uma manjedoura. No século II, Justino Mártir afirma que Jesus teria nascido numa caverna fora da cidade. A foto que vocês veem, na foto vocês podem ver a gruta dentro da Igreja da Natividade, em Belém, onde ela foi construída, e sobre o local tradicional da caverna manjedoura, ou venerado como local de nascimento de Jesus, que pode ter sido no passado um santuário ao deus Tammuz. Eu fiz questão de mencionar esses dois evangelhos, Lucas e Mateus, para que vocês pudessem perceber que as muitas culturas cristãs e não cristãs discordam entre si e terminam por definir por conta própria o que muitos gostariam de saber realmente. O assunto da natividade, principalmente da hipostática, que é a união do ser humano com o divino, foi tema de 2 concílios, no século IV e V. O concílio de Éfeso, que debateu esta união das naturezas humana e divina, e o concílio de Calcedônia, em 451, que foi muito influente e com um ponto de inflexão nos debates da época, encerrando definitivamente a discussão iniciada em Éfeso, o que provocou a divisão da igreja, das igrejas ortodoxas orientais que existem até hoje. Em Calcedônia, a união hipostática foi decretada parte do credo e doutrina oficial da igreja. No século V, o Papa Leão Magno utilizou a natividade como elemento principal de sua teologia, e o que ele proferiu no Natal de 451 demonstram a sua preocupação com a importância dada à festa do Natal, utilizando assim a festa da Natividade para deixar claras as fronteiras que seria considerado herético sobre o nascimento e a natureza de Jesus. No século V, o Papa Sisto II instituiu a missa à meia-noite, conhecida como Missa do Galo, e no século VI, Justiniano declarou o Natal como feriado legal. No século XIII, São Tomás de Aquino tratou da questão sobre o nascimento. Deveria ser aplicado à pessoa ou apenas à natureza humana assumida? O assunto foi tratado em 8 artigos distintos da Suma Teológica, cada um propondo uma questão diferente. Deve a natividade considerar a natureza ao invés da pessoa? Deve uma natividade temporal ser atribuída a Cristo? Deve a Santa Virgem Maria ser chamada de Mãe de Cristo?
Deve a Santa Virgem Maria ser chamada de Mãe de Deus? E assim por diante. São Tomás distingue entre a pessoa nascida e a natureza na qual o nascimento se realiza, resolvendo a questão argumentando que, segundo a união hipostática, Cristo tem duas naturezas, uma recebida do Pai, eterna e divina, e outra de sua mãe, temporal e humana. Essa abordagem resolveu o problema de Maria ter recebido o título de Theotoko. É um título grego da Virgem Maria usado nas igrejas católicas e ortodoxas, que significa portadora de Deus, pois ela seria de fato a mãe de Deus, Jesus, em sua natureza humana. Mas tivemos a reforma protestante do século XVI, com João Calvino, que argumentou que Jesus não fora santificado como Deus manifestado encarnado, apenas por causa de seu nascimento virginal, mas através da ação do Espírito Santo, no instante do seu nascimento. Assim, Calvino argumenta que Jesus estava livre do pecado original e foi santificado quando nasceu para que sua geração fosse sem mácula, como era a geração antes de Adão. O livro A Vida Mística de Jesus, escrito pelo Dr. Howard Spencer Lewis, eminente imperator Rosacruz, faz menções sobre a natividade e relaciona o nascimento de Jesus ao de um avatar, e este fato estaria relacionado com uma condição universal, que se manifesta a 23, 24 e 25 de dezembro, que é uma mudança cósmica chamada de nascimento do Deus Sol, a qual era celebrada pelos antigos como parto da Rainha Celestial ou a Virgem Celestial da Esfera. A decisão de se considerar a meia-noite do dia 24 de dezembro como o nascimento de Jesus foi um desses casos e é extremamente interessante do ponto de vista místico. Mas a crença geral é de que ele nasceu em abril ou maio. Vejam as relações com o Antigo Egito. O 25 de dezembro é celebrado como o aniversário de vários deuses. Osíris, filho da Virgem Sagrada, também chamada de Nut, nasceu no dia 25 de dezembro. E os gregos celebram na mesma data o nascimento de Hércules. Baco, em Roma, deus do vinho, agricultura e alegria, e Adonis, deus de origem fenícia e grega, também nasceram na mesma data. Os patriarcas da Igreja Cristã trabalharam na formação dessas doutrinas, cerimônias e credos cristãos. Deixamos também de mencionar o chamado Massacre dos Inocentes, quando Herodes, com medo de que o nascimento de Jesus pudesse afetar a sua autoridade a ponto de perder a coroa de rei dos judeus, ordenou que matassem todas as crianças nascidas em Belém, com menos de 2 anos. Entretanto, como a cidade era pequena, há quem duvide de que isto realmente tenha acontecido. Porém, originou a chamada Fuga para o Egito de José e Maria, segundo a Bíblia. Como eu disse no início, as dúvidas permanecem, porém a Igreja mantém os seus dogmas. Quanto à trajetória de Jesus, dos 13 aos 32 anos, já será objeto de um outro vídeo com mais detalhes. Eu vou ficando por aqui e compartilhem, divulguem entre seus amigos e familiares, comentem, discutam sobre tudo que vocês viram e ouviram. No próximo vídeo, A Vida Desconhecida de Jesus, parte 2, até a ressurreição. Um grande abraço e até breve.